Fala pessoal, bom dia. Olha só, hoje eu gostaria de estar colocando aqui para vocês uma ideia que eu tenho a respeito dessa situação que aconteceu ontem, bastante triste, né? Na situação onde o TRF da Quarta Região, que é o Tribunal Regional Federal lá em Porto Alegre, houve aquela discussão sobre a soltura ou não do Lula, né? Então nas redes sociais ficou aquela digamos assim, torcida Fla-Flu, né, no caso no sentido de alguns que defendiam a soltura, outros não, etc, né? E eu acho que o principal prejudicado nisso tudo foi a própria imagem do nosso judiciário, né? E então, nesse sentido, em vez de ficar apenas nessa discussão que, na minha opinião, não leva a lugar nenhum, é que eu venho, através desse vídeo, trazer uma ideia no sentido de fazer uma melhora na nossa própria legislação processual, no caso. Porque, infelizmente, eu acho que no Brasil as pessoas estão em discussões muito estéreis e vazias que não levam a lugar nenhum. Né? Então a gente tem que pegar os fatos que estão acontecendo e desses fatos acabar trazendo para uma situação que possa vir a melhorar o Brasil como um todo. Né? Então, nesse sentido, o que eu penso? A gente, por exemplo, viu ontem, no caso, o desembargador, no caso que havia determinado a soltura do Lula, o Rogério Favretto, é um desembargador que muitos questionaram a própria imparcialidade dele, no caso, em face do próprio passado dele. Hoje, por exemplo, eu estava lendo, no caso, o jornal e dizia, por exemplo, que ele foi filiado ao PT entre 91 e 2010. Né? Dizem também que ele trabalhou no primeiro governo do Lula ao lado do ex-ministro José Disseu. Né? Ele foi nomeado no 5º Constitucional pela presidente Dilma Rousseff. Chegou também a trabalhar na subchefia para assuntos jurídicos, né? Sob a chefia, primeiro, como a gente colocou, do Disseu e depois da Dilma. Foi chefe da consultoria jurídica do Ministério do Desenvolvimento Social e também esteve à frente, no caso, da própria assessoria jurídica do gabinete do prefeito do PT, Tarso Genro, né? Então, assim, você vê que ele durante a sua trajetória profissional, antes de ser desembargador, ele já teve vários cargos, né, políticos, né, indicados por pessoas ligadas ao PT. A mesma situação tinha acontecido semana passada junto ao Supremo Tribunal Federal com relação ao ministro Dias Toffoli, né? Se você, por exemplo, faz uma pesquisa junto à Wikipedia, por exemplo, você vê que ele ele já foi assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 94, sendo assessor jurídico da liderança do PT na Câmara dos Deputados de 95 a 2000. Ele atuou como advogado de 3 campanhas previdenciais do Lula nas eleições de 98, 2002 e 2006 e foi subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República de 2003 a 2005, que é exatamente também no período petista. Então, assim, o que isso tem a ver? Pessoalmente, eu penso que o fato deles terem exercido essas atividades, tanto o desembargador como o ministro Toffoli, isso em nada denigre a imagem deles. Eu não estou aqui para dizer que eles são corruptos ou que eles só dão decisões favoráveis aos seus amigos, etc. A minha finalidade aqui não é essa. Mas o que eu penso é o seguinte: a nossa justiça, ela não basta que ela seja honesta, ela tem que parecer honesta para as pessoas. Então, no momento em que a gente vê uma quantidade imensa de pessoas, principalmente nas redes sociais e até nas conversas do dia a dia, nos bares, nas famílias, etc., questionando esse passado, no caso, colocando-os como petralhas, como pessoas que dão decisões de acordo com os amigos, etc., eu penso que isso acaba por atingir muito em cheio a própria, digamos assim, idoneidade que a imagem que o judiciário deve ter perante a população. Pois é igual aquele ditado, né, que diz, assim, a grosso modo, que a mulher de César não basta que ela seja honesta, ela tem que parecer honesta. Então, nesse sentido, é que eu penso o seguinte, que deveria haver uma modificação tanto na nossa legislação processual civil e também na nossa legislação processual penal, no sentido de que pessoas que tenham sido indicadas politicamente,
para virarem desembargadores, ministros, no caso, elas não podem, em hipótese nenhuma, julgarem casos onde haja interesses das pessoas que os nomearam. Ou seja, em vez de ser uma simples situação de suspeição que poderia ser levantada, suspeição é uma coisa que depende do foro íntimo de cada um. Né? Então é uma situação assim, um tanto complicada, né? Você querer colocar. Eu acho que no caso a nossa legislação deveria ser modificada no sentido de tornar não caso de suspeição, como não é atualmente também de suspeição, infelizmente, no meu ponto de vista, mas virar um caso de impedimento, ou seja, aquele juiz estaria impedido de julgar qualquer caso que envolva a pessoa ou interesses de quem o nomeou. Além disso, eu acho fundamental também, no caso, haver um impedimento também de que o juiz ele possa julgar qualquer caso onde a parte envolvida seja alguém que ele já teve algum tipo de contato na vida de alguma modalidade, ou profissional, ou familiar, no caso, ou amizade, ou seja, amizade ele já é previsto na nossa legislação, mas é previsto apenas como uma questão de suspeição. Então, o que eu penso no caso? Tornar todos esses casos como casos de impedimento. Então, nessas situações, o processo chegando ali no gabinete daquele ministro, daquele desembargador, ele automaticamente nem iria discutir a situação, ele se declararia impedido e, nesse caso, o processo seria automaticamente redistribuído para outra pessoa. Então, nesse sentido é que eu acho que há uma necessidade urgente dessa modificação, até como forma, eu diria, de você prestigiar a imagem do judiciário, que acaba muito abalada. Então você pensa assim no caso, se o judiciário, que é uma das nossas instituições que deve ser mais forte, muitas pessoas começam a discutir a própria idoneidade desse judiciário, ainda que, como eu coloquei e enfatizo novamente, eu não esteja aqui em momento nenhum acusando o ministro Toffoli ou o desembargador Favretto de serem corruptos ou de terem dado decisões apenas ou decisões que pudessem apenas favorecer ali os seus amigos ou eventualmente nem amigos, mas pessoas com quem eles tiveram contato. Eu acho que é importante, no caso, a população não ter essa imagem, entendeu? Porque isso aí acaba um descrédito, daqui a pouco o próprio judiciário vira uma mera piada, no caso, né? Nesse sentido. Então, em virtude disso, eu pessoalmente também defendo, no caso, o fim desse quinto constitucional. Eu penso que, apesar de ser interessante, no caso, essa questão de você trazer pessoas que não sejam juiz de carreiras para fazer parte da magistratura, eu penso que em muitos casos isso tem sido bastante ruim na nossa experiência. Então eu pessoalmente, eu acho que a presença apenas de juízes de carreira seria interessante nesse sentido. No caso, ou pelo menos que, no caso, a escolha não se desse de forma política, né? Infelizmente a gente tem visto situações em que praticamente eu não tenho conhecimento, talvez tenha algum caso, mas de situações de sabatinas desses ministros ou desembargadores, onde tenha sido negado a eles, depois deles terem sido escolhidos politicamente, né? Então assim, eu acho que é preciso dar um basta nesse tipo de situação, e mesmo se não for o caso de acabar com o quinto constitucional, que a questão não seja escolhida politicamente pelo executivo. Até para que não haja aquela suspeita de que, se eventualmente chegar algum caso ali de um político, de um caso envolvendo aquele político, a população não tenha qualquer tipo de desconfiança de que aquela pessoa que foi escolhida, aquele juiz que foi escolhido politicamente, ele não está dando uma decisão eventualmente favorável àquele político simplesmente por ter sido escolhido por ele. Também é fundamental também que um juiz que tenha tido qualquer parente, por exemplo, filha, filho, indicado por um político, esse juiz esteja automaticamente também impedido de julgar qualquer caso envolvendo aquela pessoa que acabou nomeando o parente desse juiz ou desse, no caso, até para evitar essa situação de desconfiança, né? Então, assim, aqui eu não, repetir novamente, não estou acusando ninguém, mas apenas trazendo uma ideia que eu acho fundamental até para o aprimoramento das nossas instituições.